Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da terceira parte do livro, que analisa os processos nos tribunais. Estamos mais precisamente vendo os recursos em espécie, estamos tratando da apelação. E vamos no vídeo de hoje dar continuidade à análise da apelação, pelo tópico que está destacado na tela aí para vocês, os efeitos da apelação. Nós vamos analisar aqui o efeito devolutivo nesse vídeo de hoje, tá certo? Então, vamos a ele. Efeitos da apelação. A apelação, como todo recurso, tem efeito devolutivo e, em regra, também tem efeito suspensivo. Vamos tratar, no vídeo de hoje, como adiantado, do efeito devolutivo. Vamos a ele. Entre os principais efeitos da apelação está, em primeiro lugar, o de manter o processo vivo, obstando o trânsito em julgado. A apelação, como todo recurso, tem efeito devolutivo. Transfere-se ao órgão ad quem toda a matéria suscitada e discutida no processo, mesmo que não tenha sido solucionada na decisão recorrida, e toda a matéria não suscitada, mas que seja classificada como de ordem pública, desde que nos limites dos capítulos impugnados. É aquela ideia do efeito devolutivo no plano horizontal e no plano vertical, tá certo? Bom, a extensão e a profundidade do efeito devolutivo já foram examinados. Os exemplos lá apresentados, nós vimos nos vídeos anteriores, inclusive concerniam a casos de apelação. Para a compreensão do efeito devolutivo na apelação, é imprescindível ler o lá exposto. Então, remeto aos senhores o que nós vimos no vídeo correspondente ao efeito devolutivo dos recursos de modo geral, tá certo? Bom, neste ponto, cabe dedicar atenção a regras que transferem ao tribunal, por ocasião do julgamento da apelação, poderes que, sob certo aspecto, vão além dos limites em que o efeito devolutivo normalmente opera. Se o juiz de primeiro grau extingue a fase cognitiva sem julgamento de mérito, por reportar que falta um pressuposto de admissibilidade da tutela jurisdicional, seja pressuposto processual, stricto sensu ou condição da ação, e a parte apela desse comando decisório, o que se transfere ao tribunal, pelos parâmetros gerais do efeito devolutivo, é o reexame desse comando. Ou seja, caberia ao tribunal examinar se foi correta a extinção sem julgamento de mérito. Pelos parâmetros gerais, uma vez constatado o erro do juízo, ACO, o tribunal cassaria a sentença terminativa e proferiria uma decisão reconhecendo a presença dos pressupostos de admissibilidade da tutela jurisdicional. E o processo teria de retornar ao primeiro grau de jurisdição para que fosse julgado lá no primeiro grau o seu mérito. O tribunal, nesse caso, sempre conforme os parâmetros tradicionais, não poderia desde logo julgar o mérito, porque, em primeiro lugar, não tinha havido recurso contra um capítulo decisório, julgador de mérito, pela óbvia razão de que tal capítulo simplesmente nem existia. O juiz extinguiu o processo sem resolver o mérito. Logo, o efeito devolutivo não conferiria ao tribunal poder para julgamento quanto ao mérito. Em segundo lugar, o julgamento do mérito pelo tribunal implicaria supressão do duplo grau de jurisdição,
pois o primeiro grau não teria antes se pronunciado sobre o mérito. Mas o parágrafo 3º do artigo 1013 contém regra que amplia os poderes do tribunal em casos como esse. Conforme tal dispositivo, o tribunal deve desde logo julgar o mérito se o processo estiver em condições de julgamento imediato, isto é, se não houver nenhum fato controvertido ou se todas as provas necessárias já tiverem sido antes produzidas e se o contraditório já estiver plenamente aperfeiçoado e desenvolvido. Então, o tribunal assume competência não apenas para revisar o capítulo decisório impugnado, mas também para emitir um capítulo decisório novo, até então jamais emitido no processo. Suprime-se um grau de jurisdição. Apenas o tribunal examina o mérito da causa. Essa regra é constitucional. Como visto, a Constituição não exige o duplo grau de jurisdição em todo e qualquer caso. Como aspecto do processo razoável, exigido pela cláusula do devido processo legal, o duplo grau não é uma imposição absoluta. Há situações em que o mais razoável é mesmo se adotar um modelo de grau único. São casos em que o duplo grau seria algo excessivamente demorado ou ineficiente, o que não seria compensado pelas vantagens que ele propiciaria. Então é uma questão de ônus e bônus, né? Custos e benefícios. Esse é exatamente o caso do parágrafo 3º, inciso 1º do artigo 1013 do CPC. Se o tribunal já está examinando a causa e o processo reúne todos os elementos instrutórios para a solução do mérito, não é razoável remetê-lo novamente ao primeiro grau, apenas para esse sentenciar e, em seguida, havendo recurso, retornar de novo ao tribunal. É preferível que o tribunal, desde logo, já resolva o mérito. Até porque, se o processo voltasse para o juízo ACO, fosse sentenciando ou houvesse uma nova apelação, seria o próprio tribunal que teria mesmo a última palavra quanto ao mérito. Além da hipótese exposta nesse exemplo, que está prevista no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 1013, o Código contempla ainda outros 2 casos de supressão do duplo grau por ocasião do julgamento da apelação. Os incisos 2º e 3º desse parágrafo 3º do artigo 1013 prevê que o tribunal também deverá desde logo julgar o mérito se constatar que a sentença proferida em primeiro grau foi infra, citra ou extra petita e o tribunal já estiver o processo já estiver suficientemente instruído e com o contraditório plenamente desenvolvido. Nesse caso, se a sentença for infra petita, isto é, não julgou todo o objeto do processo, basta ao tribunal pronunciar-se sobre aquela porção do mérito que não foi julgada em primeiro grau. Sendo a sentença extra petita, isto é, deixou de julgar o objeto do processo para julgar algo diverso que não havia sido pedido ou não estava abrangido pela causa de pedir, o tribunal cassará o julgamento que exorbitou do objeto do processo e julgará o seu objeto antes não julgado. Ademais, o tribunal também estará autorizado a julgar desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação e o processo estiver em condições de julgamento imediato, nos termos acima indicados. É o que consta do inciso 4º do parágrafo 3º desse artigo 1003. Diferentemente das hipóteses anteriores, essa é muito mais discutível e merecedora de alguma censura. Como nos demais casos, não há propriamente problema no que tange à supressão do duplo grau, considerado em si mesmo. Todavia, ao autorizar que o tribunal, embora reconhecendo que a sentença é nula por falta de fundamentação, vá adiante e simplesmente reexamine o julgamento do mérito feito em primeiro grau, em termos práticos, é isso que terá, a lei está tornando a falta de fundamentação um vício irrelevante pelo juízo de primeiro grau. O Código foi meticuloso ao estabelecer os parâmetros que se devem observar para que uma sentença seja minimamente fundamentada. São aqueles que estão lá nos parágrafos 1º e 2º do artigo 489 do CPC. Mas, ao mesmo tempo, torna esse defeito desimportante. A mensagem que a lei passa para o julgador de primeiro grau é a seguinte: você não precisa se preocupar em fundamentar a sentença porque, mesmo que não a fundamente e o tribunal a repute por isso nula, ainda assim o tribunal reexaminará a solução de mérito por você dada à causa, mantendo-na ou adotando outra
e providenciando a motivação que você não providenciou. Em suma, a lei faz aquilo que, segundo a perspicaz observação de um jurista da Common Law, nenhuma lei jamais pode fazer. Dá com uma mão e tira com outra. Portanto, caberá ser encontrada a solução interpretativa que impeça a ocorrência desse resultado autoanulante da lei, esse boicote a si mesmo do ordenamento jurídico. Sem prejuízo de outros parâmetros ou limites que futuramente se identifiquem, pode-se já destacar uma imposição expressa no ordenamento, atinente à qualidade do contraditório. O tribunal apenas pode avançar para o novo julgamento de mérito, nesse caso do inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 1013, na medida em que, em primeiro lugar, no procedimento recursal tiver havido verdadeira oportunidade em debate sobre o mérito. Essa condição estará cumprida quando, desde logo, a apelação, em vez de apenas apontar a nulidade da sentença, já tiver discutido efetivamente o mérito da causa, e esse também for enfrentado nas contrarrazões, ou quando, embora isso não tenha acontecido, o enfrentamento do mérito nas contrarrazões, o próprio tribunal der tal oportunidades às partes, cumprindo o dever de diálogo previsto no artigo 10. Segunda consideração, desde que o tribunal submeta ao contraditório com as partes toda e qualquer questão de ordem pública, requalificação jurídica dos fatos, consideração de incidência de outras normas jurídicas não consideradas pelas partes e que serão relevantes para o novo julgamento do mérito. É o mesmo dever de prevenção constante do artigo 10 do CPC. Dir-se-á que esse dever de debate com as partes sempre se põe, o que é verdade. Mas na hipótese em exame, ele torna-se ainda mais intenso, pois uma sentença fundamentada em primeiro grau teria servido para qualificar, enriquecer o contraditório. Diante de argumentos bem postos em primeiro grau, pouco importa se certos ou errados, seriam maiores as probabilidades de as partes responderem também com bons argumentos. A falta de fundamentação da sentença puxa para baixo o nível de qualidade do contraditório no processo. Cabe ao tribunal, se vai aplicar o inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 1013, elevar, portanto, o nível de debate do contraditório. Em todos esses casos, como a atuação do tribunal não se atém aos limites tradicionais do efeito devolutivo, há a possibilidade de um resultado na apelação em certa medida pior para o recorrente do que o que se tinha na sentença apelada. Por exemplo, o autor apela da sentença que extinguiu a fase cognitiva sem julgar o mérito de sua pretensão. O tribunal dá provimento à apelação, reconhecendo que cabe a resolução do mérito e, desde logo, o decide, julgando improcedente o pedido do autor. Antes, com a sentença, ele tinha apenas uma decisão negativa de resolução do mérito, que, em princípio, ainda lhe permitiria repropor a demanda. Agora, ele terá uma decisão de improcedência revestida, portanto, de coisa julgada material. O que se pode dizer, para se tentar salvar o discurso da proibição da reformatio impeius, é que o resultado do julgamento da apelação em si concerne apenas aquele primeiro capítulo decisório do tribunal, pelo qual ele reconheceu o cabimento do julgamento do recurso. O cabimento do julgamento do mérito. O julgamento do mérito em si mesmo não deriva de um pedido recursal. Tal competência advém como efeito anexo da própria lei. Seja como for, o que se tem ao final, em casos como no do exemplo dado, é algo pior para o apelante do que ele tinha antes. Mas, como se disse acima, apenas sob certo aspecto, os poderes atribuídos ao tribunal na apelação exorbitam os parâmetros gerais do efeito devolutivo. Ao menos, em certo sentido, a extensão do efeito devolutivo continua tendo de ser observada. Imagine-se que o autor havia formulado 3 pedidos em cumulação simples. A sentença negou a resolução do mérito dos 3 pedidos. O autor apela apenas relativamente a um dos 3 pedidos, isto é, apenas em relação ao capítulo decisório atinente a um deles. Se o tribunal, dando provimento à apelação, reputar que é o caso de aplicar o inciso 1º do parágrafo 3º desse artigo 1013 e julgar o mérito, poderá fazê-lo apenas em relação àquele pedido que foi objeto da apelação. A regra do parágrafo 3º do artigo 1013, chamada de teoria da causa madura, também é aplicável ao recurso ordinário e ao agravo de instrumento, que tenha por objeto decisão negativa de resolução de parte do mérito ou decisão parcial de mérito, lá no artigo 356 do CPC.
O Código de Processo Civil também dispensa o retorno do processo ao juízo de primeiro grau nos casos em que houver a reforma da sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, admitindo que o tribunal, quando possível, prossiga no julgamento do mérito para examinar as demais questões. É o parágrafo 4º do artigo 1013. Como nos casos anteriores, a possibilidade de avanço no julgamento do mérito dependerá de a causa já estar suficientemente instruída e o contraditório aperfeiçoado. Mas, diferentemente das hipóteses anteriores, nesse caso não há nenhuma exceção à alteração dos parâmetros do efeito devolutivo da apelação. A prescrição e a decadência já integram o próprio mérito da causa. A sentença que resolve a lide, reconhecendo haver prescrição ou decadência, já é uma sentença de mérito, ex vi do inciso 2º do artigo 487. Logo, nesse caso, o pedido recursal já se volta contra um capítulo decisório do mérito da causa, e a competência para o reexame do mérito está transferida, mesmo pelos normais limites do efeito devolutivo da apelação ao tribunal. O que ocorre em muitos casos é que, além de incidir em um erro de julgamento, ao afirmar a ocorrência de uma decadência ou prescrição inocorrente, o juízo a qual, por via reflexa, incide também em um erro de procedimento, precisamente por haver julgado diretamente o mérito. Ele deixa de produzir provas que eram necessárias. Nesses casos, será razoável cassar a sentença e determinar o retorno dos autos do processo para o primeiro grau, para a instrução probatória e o posterior proferimento de uma nova sentença, que pode depois vir a ser impugnada novamente por outra apelação e retornar a matéria, o conhecimento da matéria ao tribunal. Tá certo? Essas, portanto, meus amigos, eram as considerações que eu queria tratar com os senhores sobre o efeito devolutivo da apelação e o parágrafo 3º do artigo 1013, a teoria da causa madura. Nós vamos ficando por aqui. A partir do próximo vídeo, nós daremos continuidade à análise da apelação, agora pela análise do efeito suspensivo ope legis da apelação. Ok? Então vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.